Apocalipse capítulo 2, carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro, nota JP 1. Estas 7 igrejas realmente existiram na Ásia Menor. Apesar disso, observa-se o retrato de uma certa sequência de degradação espiritual e moral da igreja, ao longo da história, que chega até a completa apatia, exemplificada pela igreja de Laodiceia. Jesus revela um padrão de advertência que se aplica aos vários perfis da igreja em todas as épocas, até sua volta. Elogio pelas boas atitudes. A admoestação contra os erros e faltas. Disciplina e correção. Éfeso era um dos principais centros urbanos do império. E jactava-se de sua cultura e religiosidade pagã, ostentando o templo de Artemis Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores, nota JP 2. A igreja primitiva cultivava o hábito de pôr à prova os mestres e suas doutrinas, a fim de verificar sua correção e fidedignidade bíblica. Haja vista a grande quantidade de místicos, judaizantes e falsos mestres que surgiram nos primeiros séculos. Após a ressurreição de Cristo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, 1 João 4, 1. Tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Nota JP 3. Todas as igrejas da província da Ásia haviam experimentado o grande amor por Jesus Cristo pelo Evangelho e cooperavam fraternalmente umas com as outras, demonstrando a plenitude e a alegria do amor cristão nos primeiros anos de suas conversões. Com o passar do tempo e a chegada das muitas provações e tentações, esse amor foi se esfriando. Um alerta para a igreja dos nossos dias. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Portanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Nota JP 4. O termo grego aqui traduzido por arrepende-te significa transforma o teu pensamento e tuas ações. Assim também a expressão grega em breve virei contra ti pronuncia uma visitação divina, especial e urgente para julgamento imediato. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nota JP 5. A tradição relaciona a seita herética dos nicolaítas com Nicolau, um prosélito de Antioquia e um dos 7 primeiros diáconos da igreja em Jerusalém, Atos 6:5. Na época de João, contudo, o sincretismo religioso e filosófico já era tão avassalador nas regiões da Ásia Menor que um grupo em Pérgamo que defendia as ideias de Balaão, versículo 14, versículo 15, e alguns outros heréticos em Tiatira, que seguiam a Jezabel, versículo 20, aderiram ao movimento dos nicolaítas, pois que estes também estimulavam o paganismo e a libertinagem. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor daria o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Nota JP 6. Neste livro, a expressão vencer se refere aos cristãos que permanecem fiéis
ao Senhor apesar das muitas provações e tentações. Apocalipse 15:2. Alimentar-se da árvore da vida, Gênesis 2:9, Apocalipse 22:6. Gênesis 2:9, Apocalipse 22:6. Simboliza ou participar da plenitude da vida eterna. O termo persa paraíso, incorporado ao vocábulo hebraico, significa jardim particular e tem a ver com a promessa de Jesus, Lucas 23:43, 2 Coríntios 12:2, e a Jerusalém celestial que em breve nos será plenamente revelada. Apocalipse 21, versículo 10, Apocalipse 22, versículo 4, versículo 2, Apocalipse 22, versículo 2. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições, a tua pobreza, contudo tu és rico. And now, let the poor say I am rich. Give thanks with a grateful heart. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são a sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Nota de rodapé 7. A coroa aqui não se refere à coroa de rei, mas é uma espécie de grinalda de folhas presenteada aos vencedores nas batalhas de Jogos Olímpicos, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. No contexto deste livro simboliza a vida eterna. Apocalipse 4:4, Apocalipse 12:3, Apocalipse 13:1, Apocalipse 14:13, Apocalipse 19:3, Tiago 1:12, 1 Pedro 5:4. O vocábulo grego, diabolos, significa acusador, em hebraico, Satanás. Zacarias 3:1, Jó 1, do versículo 6 ao 12, Apocalipse 2, do versículo 1 ao 7. É Jó, né? É Jó, enfim, livro de Jó. Capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, representa a principal artimanha do diabo contra os filhos de Deus. João, capítulo 15, versículo 20. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Nota de rodapé 8. Esmirna, hoje na região da Turquia, era uma colônia do Império Romano. Econômica e culturalmente desenvolvida, absolutamente submissa a Roma e ao culto ao imperador. Além disso, a grande comunidade judaica que vivia na época era muito hostil aos cristãos. Policarpo, um dos mais famosos pais da igreja, foi bispo cristão em Esmirna e martirizado por sua fé sincera e corajosa no Senhor. A expressão segunda morte simboliza a condenação eterna. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, versículo 14. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Nota de rodapé 9. Pérgamo, atual Bergama, antiga capital da Ásia Menor, cujo nome significa centro defensivo ou fortaleza. Foi lá que primeiro se trabalhou o couro de cabras e ovelhas como material de base para a escrita pergaminho, dando origem ao formato códice que o livro tem hoje. Os 2 gumes da espada simbolizam o julgamento de Deus, justo e inexorável. Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 2. É o que eu estou lendo. Então isso aqui deve ser, deixa eu ver, Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Conheço o lugar
em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome, e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita, note rodapé 10. Pérgamo acabou sendo uma espécie de centro oficial da religiosidade pagã e de adoração ao imperador de Roma. Segundo a tradição cristã, Antipas foi o primeiro mártir na Ásia, tendo sido cozido em azeite num caldeirão de bronze, lentamente até morrer, por causa de professar publicamente sua fé em Jesus Cristo, durante o reinado de Domiciano. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel. Não somente isso, mas induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição, nota de rodapé 11. Balaão era mestre em confundir os assuntos espirituais e morais com seus interesses materiais. Chegou a ensinar às mulheres midianitas a seduzir os israelitas. Números capítulo 22 até o capítulo 24. Números capítulo 25, versículo 1 e 2. Números capítulo 31, versículo 16. Judas, capítulo 1, versículo 8 e versículo 11. Em Apocalipse representa perfeitamente os falsos mestres como os gnósticos na época de João, cada vez mais abundantes pela terra, cuja ganância, corrupção e arrogância levam seus seguidores ao engano religioso, mundanismo e à perdição. Atos 15, versículo 20, versículo 29. Além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te. Diante do exposto, arrepende-te, arrepende-te. Caso contrário, logo, virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Nota de rodapé 12. O maná escondido simboliza Êxodo 16, do versículo 14 ao 15. Aqui, o privilégio incomparável. O privilégio incomparável que todos os cristãos sinceros têm de participar da festa celestial e messiânica chamada a Ceia das Bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 9. Um alimento divino somente disponível aos crentes no Senhor, em contraposição ao que é oferecido aos seguidores e líderes da estirpe de Balaão. Salmo 78, 24. Os juízes da época costumavam usar uma pedra branca para votar em benefício do réu. Na antiguidade, os escravos que conseguiam a alforria ganhavam uma pedrinha branca como atestado de sua liberdade. Aqui um simbolismo sugere um ingresso patrocinado por Cristo para a grandiosa solenidade das suas bodas com a igreja. A salvação é uma convicção pessoal, verdadeiramente conhecida apenas entre os crentes e o Senhor. Apocalipse 19, versículo 12. Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: Assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Nota de rodapé 13. Tiatira, atual Acarissar, foi fundada por Seleuco em 311 a 280 a.C., com o objetivo de ser um posto militar avançado. Lídia, vendedora de púrpura, era de Tiatira. Atos 16, versículo 14. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei
que estais servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Nota de rodapé 14. O nome Jezabel é lembrado aqui como símbolo de uma mulher de destaque na sociedade, mas que subvertia a fidelidade a Deus, manipulando pessoas mediante a permissividade moral e a incorporação de práticas pagãs. A idolatria e o materialismo eram as mais expressivas tentações em Tiatira, um importante centro comercial da Ásia. 1 Reis 16:31, 2 Reis 9, do versículo 22 ao 37. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Nota de rodapé 15. A palavra grega original seguidores pode ser facilmente confundida com a expressão literal filhos, cujo sentido aqui tem a ver com discípulos. Jezabel é a mãe simbólica de todos os que seguem doutrinas espúrias e libertinas. O Senhor sonda, literalmente no original grego, os rins, as entranhas. Isso significa que Deus conhece as nossas vontades, fomes mais íntimas. E o centro das nossas decisões, atualmente, costuma-se fazer referência ao coração para explicar os sentimentos e à mente para a razão. Salmo 7, versículo 9, Salmo 62, versículo 12, Provérbios 24, 12, Jeremias 11, 20, Jeremias 17, 10. As obras são consequências da fé. Mateus 16, 27, Romanos 2, 6, Apocalipse 18, 6, Apocalipse 20, 12, versículo 13, Apocalipse 22, 12. Então somente apegai-vos com firmeza ao que tendes até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim. Eu lhe daria autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Nota de rodapé 17. O uso literal do verbo grego pastoreará comunica o sentido de governar. E a expressão com cetro de ferro, longe de uma alusão despótica, enfatiza o governo poderoso de Cristo. Apocalipse 12, 5, Apocalipse 19, 15. A expressão estrela da manhã refere-se simbolicamente também à presença da pessoa do próprio Senhor Jesus entre os crentes, especialmente durante as grandes tribulações mundiais, prenunciando o glorioso retorno de Cristo e todas as bênçãos que aguardam os cristãos sinceros, justos e vencedores. Daniel capítulo 12, versículo 13. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 3 de Apocalipse. Espero que tenha sido um momento de aprendizado e crescimento na fé cristã. Deus abençoe você e sua família. Fé e tulipas, só lhe deu glória.